Sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada. Nossa adoração se transforma em show, nossa conversão em adesão, nossas orações em palavras vazias, nossa meditação em intelectualismo, nossa santificação em religiosidade, nossa pregação em palestras motivacionais, nossa igreja em clube, nossa missão em proselitismo. Somente com o Espírito Santo podemos nos tornar quem devemos ser. Podemos fazer o que somos chamados a fazer. No mundo que se desintegra, vidas sofrem longe de Deus. Somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, adorar em espírito e em verdade, proclamar a Cristo com ousadia, sabedoria, autoridade, transformação. Disse Jesus: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. No poder do Espírito. 26ª Consciência Cristã. De 8 a 13 de fevereiro de 2024, em Campina Grande, na Paraíba. 26ª Consciência Cristã. Juntos no poder do Espírito. Campina Grande, terça-feira, 13 de fevereiro. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Ministério Público. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma reflexão ministrada em um dos cultos doutrinários em nossa igreja. Ouviremos também ainda o cantor judeu messiânico Yonan Cohen, louvando a Deus com uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Estamos nessa terça-feira, hoje encerrando a 26ª Conferência Encontro para a Consciência Cristã, realizada com muito êxito lá no Parque do Povo. Tivemos noites bastante concorridas, bem assistidas, mensagens, estudos, plenárias, enfim, o louvor. Graças a Deus, porque o pastor Euder Faber deu um relatório de que realmente todas as despesas foram honradas diante de todas as ofertas ali levantadas. Graças a Deus, porque este encontro realmente é um encontro bastante assistido, abençoado e, naturalmente, as bênçãos que todos receberam vão levar para suas igrejas, em suas regiões, em vários estados do nosso país. Portanto, neste momento, nós vamos fazer uma oração de gratidão pelas bênçãos que Deus derramou nesses dias, de 8 a 13, encerrando hoje à noite, lá no Parque do Povo, às 19 horas. Portanto, vamos orar e agradecer a Deus pelas incontáveis bênçãos que Deus dispensou sobre todo este evento. Pai, a nossa palavra é de gratidão. Te agradecemos pelo êxito, por tudo que o Senhor dispensou nesses dias lá no Parque do Povo, durante a realização da 26ª Conferência, realizada com muito êxito. Obrigado por tudo, ó Pai, pelas caravanas que vieram de tão longe participar e prestigiar, os preletores, as mensagens, os estudos, as plenárias, os seminários. Ó Deus, nós te louvamos agradecidos, porque durante esses dias o Senhor alimentou profundamente o teu povo. Estamos enriquecidos pelos estudos, pelos ensinamentos, pelas mensagens que ali foram transmitidas. E pedimos-te agora a tua bênção sobre o encerramento logo mais às 19 horas. Obrigado por tudo, ó Pai. É o que nós te rogamos e te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você vai ficar agora com o cantor judeu messiânico Yonan Cohen, louvando a Deus. Deleite-se com esta música.
se adormecerá, y dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Lo Yanu, Elo Ishan, Shomer Israel. Elo 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 Yanu, Elo Ishan, Shomer no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Elo Yanu, Elo Ishan, Shomer 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 Israel. Shomer Israel. Shomer Israel. Abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 15. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho?
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, tu mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Os irmãos podem sentar e nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos realizando sobre a série Fiel é a Palavra. E hoje nós vamos estar falando, dando continuidade ao que foi estudado pelo pastor Antônio Júnior na última quinta-feira, sobre os atributos comunicáveis de Deus. Vocês devem estar lembrados que eu falei sobre os atributos incomunicáveis, semana retrasada. Semana passada, o pastor Antônio Júnior iniciou os atributos comunicáveis. E hoje a gente vai dar continuidade. Diga-se de passagem, irmãos, como introdução, o que é que nós entendemos sobre atributos comunicáveis? Obviamente, evidentemente, são acontecimentos, fatos que estão registrados nas Escrituras Sagradas, que identificam com muita facilidade, que abre a nossa mente para que nós possamos perceber, ter uma percepção de que esses atributos estão inerentes na vida daqueles que têm intimidade com Deus. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, né? Entendemos que trata-se de características inerentes que estão na vida de cada criatura que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E para que a gente entenda isso, eu vou trazer uma ilustração que vocês vão perceber o sentido desse estudo de hoje, os atributos comunicáveis de Deus. Essas características inerentes estão na natureza humana, inseparavelmente ligada a alguma coisa ou a pessoas. Então, o ser humano é o único ser que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E para que nós possamos perceber, desde o livro de Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, o homem possui características que elas estão muito relacionadas ao Criador. Ou seja, os atributos comunicáveis de Deus estão presentes na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Por mais que o homem não tenha o conhecimento de Deus, por mais que o homem não tenha temor a Deus, por mais que o homem não queira nem saber de Deus, mas ele tem essas características impregnadas no seu caráter, na sua personalidade. E para entendermos esse processo dos atributos comunicáveis, comparamos a genética de cada pai e de cada mãe. Todos nós, como pais,
que geramos filhos e filhas, eles têm algumas características paternais ou maternais. Às vezes um filho da gente, estou falando da nossa criação, da procriação humana, para depois a gente entender o que é que o estudo fala a respeito de Deus como os atributos comunicáveis. Você que é pai, você que é mãe, tem algum filho que tem alguma característica sua. Às vezes um filho tem a característica do andar do pai, e quando ele está andando, o andar dele, a maneira dele andar, não nega que ele é filho, tem o mesmo jeito do pai andar. Às vezes a voz, isso é dos genes. Às vezes são os olhos. O pai tem os olhos verdes, nasce um filho com aquela mesma característica do olhar do pai ou da mãe. Então, essas características, elas estão relacionadas à sua paternidade como filho ou como filha, certo? É como se fosse uma hereditariedade, você passou a ter a genética, não é? Às vezes, dentro da genética, quando estudamos, através da biologia, que estuda as leis da hereditariedade, há partículas que estão relacionadas aos genes responsáveis por esse fenômeno. Então, às vezes um filho tem um andar do pai, às vezes manifesta no andar, que é filho, o seu pai tem aquele mesmo jeito de andar. Às vezes eu conheço casos de pessoas que eram gagas. Eu conheci uma família em João Pessoa que o patriarca era gago, ele gaguejava. Então teve 2 filhos que tiveram a genética do pai. Por sinal, todos 2 já morreram, certo? Convivi com essa família. Gaguejavam mesmo. E lembrava aquela gagueira, lembrava o quê? A genes do pai. Às vezes são os olhos, como eu disse para você, essas características provam a filiaridade daquele pai que o gerou, daquela mãe. Às vezes é uma mãe muito vaidosa, então a filha, por se espelhar naquela vaidade da sua mãe, vai ter o mesmo sentimento de vaidade. Então são características que estão inerentes na sua formação genética, certo? Agora, traduzindo isso para Deus, como Criador, Ele, quando criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, deixou essas características, desde o primeiro homem que foi criado conforme a sua imagem e semelhança, Adão. Então, essas características, elas estão presentes na vida de cada um de nós. Embora todos os seres humanos possuam em seu caráter e em sua personalidade os sintomas comunicáveis desses atributos, evidentemente atributos divinos, após a queda lá no Éden, o homem perdeu muito dessas características, e ele passou a estar mais vulnerável a atos e práticas pecaminosas. Houve um distanciamento, e então o homem perdeu essa condição que ele deveria estar sempre manifestando. Então, quais são essas características que estão impregnadas no caráter ou na personalidade do homem? Ora, Deus espera que cada criatura manifestasse, porque elas estão, podemos dizer, no DNA da gente. A queda foi que levou o homem a perder essa condição de estar apresentando essas características. Quando o homem nasce de novo, quando ele se torna uma nova criatura, então essas características, elas passam a ser muito presentes na sua vida. Vamos ver essas características hoje em nosso estudo. Então vejamos que Deus espera que cada criatura que apresenta essas características na sua genética, não é, possam realmente apresentar
de forma que ele não possa negar que ele é criatura de Deus, que ele foi criado por Deus. Ele não pode negar. Então vamos ver a primeira delas. Eu vou citar apenas 4, mas existem muitas outras. A primeira delas é a sabedoria. E quando falamos de sabedoria, estamos dizendo que o homem é um ser inteligente. O homem é um ser inteligente. Ele tem volição, ele tem vontade. E isso é uma característica de Deus. Deus é a fonte do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria. Então, para que o homem existisse, trazendo essa característica, ele não pode negar que o seu Criador já deixou isso impregnado na sua personalidade, no seu caráter. Então, o salmista Davi, no Salmo capítulo 8, versículos 4 a 9, nos dá ele derrama a luz, nos dá uma certa informação muito importante a esse respeito. Olha o que Davi disse. Davi indica e responde quem é o homem. Quem é esse homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus? Então ele faz uma pergunta: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seu povo, sendo pois vamos repetir aqui: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O conhecimento do homem é vastíssimo. É vastíssimo. E quem foi que deu esse conhecimento ao homem para que ele realmente pudesse fazer tudo isso? Inclusive Deus lá deu o direito para que os nossos pais Adão desse o nome, inclusive a cada animal, chamasse pelo seu nome. Por exemplo, o hipopótamo é um anfíbio. Ele tanto vive no mar, nos rios, nos lagos, como ele vive em terra. Então Deus deu sabedoria, deu ciência para que ele dissesse o nome ele denominasse o nome de um animal que fosse anfíbio, no caso o hipopótamo. É um exemplo apenas que eu estou citando. Então Deus deu uma sabedoria excomunal, e somente o homem que poderia receber esse conhecimento, essa sabedoria, teria condição e capacidade de estar identificado no seu caráter com um ser supremo inteligente. Segundo alguns estudiosos, o homem que foi criado um pouco menor do que Deus, conforme Davi diz aqui no Salmo 8, ele só explora 5% da sua capacidade de inteligência depois da queda. 5% apenas. E o homem chegou ao ponto de hoje estar, inclusive, fazendo através de descobertas científicas, criar inteligência artificial. Vocês já pensaram a que ponto o homem chegou? Se não fosse a queda, o homem estaria com esse 100% de conhecimento, de sabedoria, de ciência, de inteligência para usufruir. Mas por causa da queda, ele perdeu 95% de todo o conhecimento. E mesmo tendo só 5%, ele chega a fazer descobertas científicas, a exemplo disso. Um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk, esse homem está brincando de ser Deus. Ontem foi divulgado que ele está, inclusive, criando
através de um cérebro que ele coloca, aliás, um dispositivo que ele coloca no cérebro, e pessoas que são tetraplégicas, que são paralíticas, que não podem mais andar, através do monitoramento daquele chip que vai ser implantado na cabeça, ele pode superar tudo que ele tinha perdido. Você vê a que ponto o homem chegou. É uma característica de ciência, de sabedoria, de inteligência. Isso é 5% que o homem explora. Então, a gente percebe que o conhecimento é uma característica que está na mente e no coração de cada ser humano. Toda criatura tem no seu caráter essa genética da sabedoria. Um segundo atributo, uma segunda coisa comunicável é o amor. Esse é um outro viés da genética que Deus colocou no homem. É outra genética importante, o amor. E infelizmente, através da queda, o homem perdeu muito dessa característica. O homem não tem amor por ele próprio. É um ser que o próprio Criador, eu vou usar aqui o termo, injetou isso no coração do homem, na mente. Amor. E esse amor é um dos atributos comunicável também, que o homem usufrui, mesmo sem ele querer reconhecer que emana, que essa característica, essa genética vem de Deus. Infelizmente, o homem ama a esposa, a mulher ama o marido, os pais amam os filhos amam aos pais, porque é uma questão de afetividade, que está na gens do homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E o homem, depois da queda, ele perdeu ele perdeu em grande escala, podemos assim dizer, esse amor por Deus. Ele tem mais esse amor no sentido horizontal. Tanto é que um rapaz se apaixona por uma moça, se amam e vão fazer projeções para um dia se casarem e serem felizes, criar filhos e amar esses filhos. Então esse amor é uma das características que está no caráter do homem. O homem não tinha essa característica, não tinha essa genética, mas Deus, quando criou, inseriu isso no coração do homem. E aí o homem passou então a ter amor mais no sentido assim horizontal. Esse amor por Deus ele praticamente perdeu após a queda. Tanto é que a gente vai encontrar João no Evangelho capítulo 3, versículo 16, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor de Deus ali, essa expressão de João, revela que Deus quis resgatar esse homem através do seu imensurável amor. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade desta palavra no próximo programa. Estamos também lembrando mais uma vez a todos os nossos internautas, telespectadores, que hoje, logo mais, às 19 horas, será o encerramento da 26ª Conferência Encontro para a Consciência Cristã, realizada com muito êxito lá no Parque do Povo.